Meu querido, capelania, por que que eu tenho um pastor hoje aqui na minha frente, né? Eu, Fabiano Braga, tenho uma especialização em capelania cristã. A minha formação ela é de teologia, assim Sim, como o pastor Marcos, mas a capelania ela vem muito para a área social, né? Nós podemos dizer dentro da visão da igreja que a capelania ela é também a questão da área de missões, sim. missões locais e missões aqui e ali da igreja. Só que a capelania ela trabalha com projetos. O capelão hoje ele pode acessar algumas áreas através de projetos, através da lei federal que permite, né, qualquer ser humano ter acesso, né, aos cuidados de um pastor, de um capelão. Então, essa é o nosso intuito desse programa, é unir as áreas, unir projetos, trazermos irmãos aqui, pessoas que tenham projetos sociais maravilhosos e que possam ser juntados junto com a capelania cristã. Você notou que nós começamos falando um pouco da vida particular do pastor Marcos, da família, da trajetória dele, mas eu não poderia também trazer ele aqui sem tentar causar um certo desconforto no sentido de entender qual é a visão dele, qual o pensamento dele, em alguns temas que a gente sabe que Uhum. não é que é difícil de trabalhar, mas que gera um certo desconforto hoje dentro, porque a gente quer entender dele como é cuidar de uma igreja. Se é fácil cuidar de pessoas, É verdade. embora a gente saiba a resposta, né, a maioria sabe, mas a gente quer entender nas palavras dele. E antes então nós mudarmos um pouco, não o tema, né, mas a trajetória do programa e irmos especificamente algumas questões aqui que a gente preparou, eu queria muito que o pastor Marcos lesse ali uma palavra de Deus para a tua vida, né? Que estivesse orando também sobre as nossas vidas, para que haja a graça do Senhor também nesse momento, porque talvez nas palavras que a gente venha daqui para frente, e principalmente as palavras que o pastor Marcos trouxer, que haja graça, que haja manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque nós cremos que somente o Espírito Santo pode fazer aquilo que nós não podemos É fazer verdade. e que cabe a Ele, né? Que o Espírito Santo possa estar falando a tua vida a partir de agora, ok? Pastor Marcos, fique bem à vontade, ore conosco, se o senhor tiver alguma Amém. palavra. A palavra que eu tenho caminhado, uma das palavras que eu tenho caminhado nela, e eu quero deixar para você, né, que nos assiste nessa tarde e que vai nos assistir posteriormente, é João 3,16. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E é nessa palavra, Deus amou o mundo e Deus é amor, e Deus se importa com você. Talvez você que está nos assistindo, talvez você pensa que Deus te esqueceu, que Ele não se importa com seus problemas, com a sua dificuldade, com a sua família. Não, Ele se importa sim, a tal maneira que deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para nos resgatar das trevas e para nos trazer a luz, né? E nos dar essa vida eterna. Então, eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, eu quero abençoar a tua família, o teu ministério, esse chamado maravilhoso que Deus certamente já falou ao teu espírito. Ore comigo nessa tarde. Pai querido, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de podermos estar falando do teu reino, sim, Senhor, falando as coisas pertinentes ao teu reino, à salvação, vidas, Pai. O que é mais importante, não coisas, Pai. Nós, Pai, estamos aqui para falar de pessoas, porque nos importamos com elas, porque sabemos que o Senhor ama a cada um, Pai, igualmente. Por isso, Senhor, eu quero abençoar nessa tarde cada família, cada filho, cada filha, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir posteriormente, que seja ricamente abençoado, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada família, com cada filho, com cada filha. Assim nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa, pela vida do Fabiano, sim, Deus, por esse projeto maravilhoso que o Senhor colocou no coração dele, que venha
a trazer muitas e muitas vidas para o teu reino. Assim nós te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, pastor? Vamos lá. Vamos tentar entender, tirar algumas dúvidas aqui. Quando eu estava pensando, né, eu digo, o que que a gente traz de início, uma primeira, além de se apresentar agora, né, de cada um falar da sua vida particular, falar dos seus sonhos, dos seus objetivos, eu fiquei pensando assim, ó, tu, tu já é um homem que tem um andar de um bom tempo. Vivenciou também, talvez, outras igrejas, outras maneiras de Uhum, trabalhar. Conheceu também o que nós pudermos olhar hoje, a nossa geração não é. A geração dos nossos filhos hoje não é uhum. a geração a qual talvez a gente tenha andado lá atrás. Por isso que eu pensei assim, e a minha ideia do meu tema seria para hoje assim, ó, é fácil seguir a Cristo hoje, nos dias de hoje, e tentar ser o modelo que Cristo foi no tempo que ele andou sobre essa terra? Fácil não é, Fabiano. Mas entra novamente a perseverança, né? Nós devemos perseverar porque, como você falou do nosso tempo, e eu posso botar aí da minha caminhada cristã de 22 anos, não, não era mais assim, já tinha dificuldade, mas analisando e fazendo analogia com os dias de hoje, nós vemos que a tendência é ficar mais apertado, o cerco vai se fechando, as lutas vão ficando mais acirradas, né? Porque a palavra diz, Jesus está voltando e está próximo da vida de Cristo. E quanto mais a vida de Cristo se aproxima, mais dificuldade nós vamos passar, mais perseguições nós teremos, mais influências malignas desse mundo teremos. Então, não é fácil, né? E olhando para os jovens de hoje, né? E nós convivemos com eles, né? E muitas vezes nós vemos que eles ainda falta essa pegada, essa perseverança, porque o cristianismo hoje ele está numa pegada, ele está mais imediatista, né? Tudo é para ontem. Se você ora, você já quer uma resposta de imediato, não levando em consideração o tempo de Deus. Porque as orações são ouvidas, todas as nossas orações são ouvidas, porém, elas vão ser respondidas no tempo do Senhor. E hoje nós vemos uma geração que quer resposta imediata. Após o amém, a resposta. E não é assim. Então eu vejo que a juventude de hoje, o nosso jovem de hoje, tem essa pressa, né, em ser respondido. O que também tínhamos no nosso tempo, lá 20 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, mas não era tão imediatista dessa forma. Lembra que o pastor Juliano ele sempre fala acerca do micro-ondas, né? Que hoje a gente coloca um café para esquentar ali 10 segundos e ficamos sapateando na frente do micro-ondas, querendo que o café termine aqueles 10 segundos. 10 segundos. Né? O que era aquecer um café antes do micro-ondas? Era colocar numa chaleira e ficar ali até abrir fervura. E o tempo era muito superior a 10 segundos. Então, os jovens de hoje, né, eles precisam ter esse amadurecer e ter essa consciência, né? A consciência que é o tempo de Deus e também a perseverança, porque nada é fácil, tudo vai ser conquistado e nós precisamos conquistar na palavra aquilo que Deus já nos deu e agora nós temos que perseverar e conquistar aquilo que o Senhor já nos deu. Tentando fazer então um gancho aqui para outra pergunta, que a próxima pergunta ela diria assim, ó, o que significa seguir a Cristo na prática? Hum, Tá? Além de, claro, frequentar uma igreja. O frequentar a igreja ele fica longe do seguir a Cristo, sim, é verdade. né? Mas o frequentar também engloba, Uhum. porque qual é a frase que nós temos que o pastor fala sempre? Sozinho, Nunca, sozinho, jamais. sozinho nunca, sozinho jamais. Então, o frequentar uma igreja, frequentar um local cristão, Uhum. faz parte da caminhada também. Então, seguir a Cristo na prática hoje.
É entregar tudo ou eu posso segurar um pouco e ter um pouco da minha vida secular ainda guardada? Entrega, Fabiano, porque eu entendo que seguir a Cristo é renunciar. A palavra mesmo nos diz, né? Aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Então, o evangelho ele é renúncia e também sacrifício. Prova disso foi o sacrifício de Jesus na cruz. Então, há uma renúncia. E não tem como nós seguirmos a Cristo hoje e ainda ficar presos às coisas ainda pertinentes a esse mundo. Né? E claro que nós vivemos nesse mundo, nós trabalhamos, né? Nós estudamos, nós temos a nossa vida secular, mas sabendo que quem conduz, quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Daí o entregar, não, como você disse, não é apenas ir à igreja, mas é viver no dia a dia, é viver aonde as pessoas não te veem, é viver lá na tua casa, lá nas quatro paredes, é viver aonde os olhos não estão sobre você, exceto os olhos de Deus, que está sobre toda a terra. Então, ser cristão nos dias de hoje é fazer a diferença quando os outros não te veem. Porque eu fico pensando assim, a cultura de hoje, o que a gente vive hoje nos Uhum, bombardeia. verdade. E não é somente a mim, é a você também. É para quem é solteiro, é para quem é casado, é para Todos, quem é pastor, é para quem não é pastor, é todos, para quem tem uma profissão secular. Nós somos bombardeados todo o tempo. 24 horas por dia. Tá? Por causa desse bombardeio, como que a gente consegue viver os valores do evangelho, né, primitivo, ou seja, que a gente vai dizer lá do primórdio do Uhum. tempo de Jesus? Eu entendo que tu falou de entrega, de renúncia, sacrifício, mas vamos parar para pensar. Tu passou momentos em que tu também colocou à prova Sim, o teu próprio chamado. verdade. Porque a gente sabe que, né, tudo passa pela prova do tempo. Só que às vezes eu paro para pensar o que é diferente da minha juventude, da minha infância, para que aquilo que um jovem e uma criança passa hoje, né? De ele ser bombardeado 24 horas por dia, e muitas vezes a gente fala disso aqui, Sim. só que o que é menos é isso aqui é um telefone, né? Isso aqui virou um computador. Então nossos filhos são bombardeados diariamente. Então a gente fica pensando assim, como que o evangelho se renova? Esse evangelho que a gente viveu na mesma infância, ele se renova de uma maneira diferente hoje? Ou nos primórdios, no centro, é somente o Espírito Santo trabalhando de uma forma diferente para se apresentar? Vou tentar reformular de novo. Nós somos bombardeados por Certo. uma cultura hoje que diz é imediatista, como você Uhum. mesmo falou. Um jovem hoje, ele ouve e ele entende o evangelho da mesma forma que a gente ouviu há 20, 30, 40, 50 anos atrás? É possível. Ser bombardeado, como você falou, pelo mundo, pelas coisas do mundo, e nós precisamos, né? E precisamos, principalmente nos dias de hoje, nossos jovens, até nós mesmos que somos bombardeados, filtro. É necessário um filtro. Esse filtro espiritual para saber o que é bom, ou melhor, o que edifica a nossa vida e o que não edifica a nossa vida. Você deu o exemplo o celular, a tela no geral, né? É uma ferramenta que nos agrega no nosso crescimento espiritual, mas também é uma ferramenta que pode destruir uma vida espiritual. Então, a questão de influências do mundo, influências desse tempo de hoje, teremos muito. É esse filtro e é esse Espírito Santo, que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, né? Não mudou. A essência do evangelho, ela permanece a mesma. Desde do nosso tempo, eu boto meus 22 anos, né, há 22 anos, né, mas a essência do evangelho, ela não muda. O que muda é a forma como as pessoas querem hoje viver um evangelho, né? Então, se eu e você decidimos
a seguir a Cristo, e eu e você entregamos a nossa vida a Cristo, quer dizer que eu e você agora estamos sujeitos, né, à palavra de Deus. E esse sujeito à palavra de Deus nos leva ao quê? À obediência. Então, uma questão hoje que nós podemos, né, falar e abre um leque para falar sobre obediência, né? A obediência cristã, mas a obediência está indo muito mais além do que a cristã. Nós estamos vendo aí o contrário da obediência, a desobediência, principalmente hoje na formação dos nossos filhos, das crianças. Então, crianças que estão vindo de lá disfuncionais, aonde essa palavra obediência não existe. Então elas estão crescendo. E como é que agora, lá na frente, ela conhece um Jesus? Que, já abrindo um parênteses, que não é religião. Né? Você que nos assiste, né, está assistindo esse podcast, não, o Evangelho não é uma religião. Jesus, ele é um relacionamento. Nós decidimos nos relacionar com ele. Por isso que todo relacionamento requer amor. E se nós formos substituir ali Deus por amor, o versículo que eu compartilhei com vocês, e nós oramos ali, João 3,16, você pode substituir ali o amor, o mundo de tal maneira. É amor. Então, a essência para a obediência não mudou. Era e continua sendo o amor. Então, para os jovens de hoje que queiram, né, seguir o Evangelho, esse relacionamento com Cristo, primeiro vai ter que ter uma obediência em amor. E filtro, para poder filtrar as coisas desse mundo e retirar somente aquilo que edifica a sua vida. Caso contrário, né, são muitas sujeiras, né, muito lixo que entra através da tela. Seja ela um celular, seja um tablet, seja um notebook, seja uma TV, entra por todos os lados. Então, o filtro vai fazer a diferença, né? E continuar com a perseverança. Precisamos ainda perseverar para que nossos jovens perseverem e não desistam.